São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, Filosofia e Religião. Tomás de Aquino nasceu por volta de 1225 na Lombardia, Itália, no condado de Tiano. Quando tinha apenas 5 anos foi enviado para o monastério de Monte Cassino para estudar com os monges beneditinos. Ele permaneceu ali até os 13 anos, quando, por causa de uma grande agitação política, Monte Cassino tornou-se campo de guerra e ele teve de partir. O garoto foi transferido para Nápoles, onde estudou na casa beneditina associada à universidade local. Lá ele passou os 5 anos seguintes aprendendo sobre o trabalho de Aristóteles e se tornou muito interessado nas ordens monásticas contemporâneas. Em particular, Aquino estava sendo dirigido pela ideia de viver prestando serviços espirituais, ao contrário daquela vida mais tradicional e protegida a que estava acostumado com os monges de Monte Cassino. Tomás de Aquino começou a frequentar a Universidade de Nápoles em 1239. Em 1243 ele ingressou em segredo na Ordem dos Monges Dominicanos e recebeu o hábito no ano seguinte. Quando a família de desobediçou, ele foi sequestrado e mantido preso por um ano em uma tentativa dos parentes de fazê-lo ver os erros de sua jornada. O esforço foi em vão, porém, e quando foi libertado em 1245, Aquino retornou à Ordem Dominicana. Entre 1245 e 1252 estudou com os dominicanos em Nápoles, Paris, Colônia, onde se ordenou em 1250, e por fim, retornou à França para ensinar teologia na Universidade de Paris. Em uma época em que a Igreja Católica tinha um poder esmagador e as pessoas se digladiavam com a noção de que a filosofia e a religião pudessem coexistir, Tomás de Aquino colocou a fé e razão juntas. Ele acreditava que todo o conhecimento, seja adquirido na natureza, seja pelos estudos religiosos, vinha de Deus e podia funcionar junto. Provas da existência de Deus. Ao longo da vida, Aquino escreveu um número inacreditável de textos filosóficos sobre diversos temas que variaram entre filosofia natural e o trabalho de Aristóteles até teologia e a Bíblia. Seu mais famoso e extenso trabalho Suma Teológica oferece a mais detalhada visão da filosofia desse filósofo. Ele começou a escrever a obra por volta de 1265 e trabalhou nela até a sua morte em 1274. A Suma Teológica é dividida em 3 partes, cada uma delas com suas subdivisões. Na parte 1 encontra-se o texto filosófico mais famoso de Aquino, as 5 vias. Nele estabelece as provas da existência de Deus. Aquino começa reconhecendo que, embora a filosofia não seja o pré-requisito para promover o conhecimento sobre Deus, ela pode apoiar a teologia. A seguir, ele tenta responder às seguintes perguntas: 1. A existência de Deus é autoevidente. 2. A existência de Deus pode ser demonstrada. 3. Deus existe. Aquino então apresenta as 5 provas que demonstram a existência de Deus. Em as 5 vias ele combina as ideias da teologia como o pensamento racional e as observações do mundo natural para provar a existência de Deus. Prova 1. O argumento do motor imóvel. Podemos ver que existem coisas que estão em movimento neste mundo. Qualquer coisa que esteja em movimento foi posta em movimento por algo mais que estava em movimento. E esse objeto está em movimento porque foi posto em movimento por outro que estava em movimento, e assim por diante. No entanto, isso não pode retroceder infinitamente, porque não haveria o motor original, e então não haveria o movimento subsequente. Portanto, tem de haver um motor imóvel no início que seja entendido como Deus. Prova 2. O argumento da primeira causa. Tudo é causado por algo e nada pode causar a si mesmo. Toda causa é resultado de uma causa prévia que é resultado de outra causa prévia anterior. Isso não pode retroceder infinitamente, porque se não houver causa inicial, então não haverá as causas subsequentes. Portanto, tem de haver uma primeira causa não causada que seja entendida como Deus.
Prova 3. O argumento da contingência. Observamos na natureza que as coisas passam a existir e então deixam de existir. Tudo o que existe porém deriva de algo que já existe, e se fosse possível para algo não existir, então isso não existiria antes e não existiria agora. Portanto, deve existir um ser cuja existência não dependa da existência de outros, e isso deve ser entendido como Deus. Prova 4. O argumento do grau. Notamos que as características do ser são expressas em graus variados, mais alto, mais baixo, mais nobre, menos nobre. Essa variação de grau é comparada como máximo, o mais nobre ou melhor, e de acordo com Aristóteles o melhor estado do ser é quando ele atinge o melhor estado da verdade, o máximo. Portanto, tem de haver uma causa para a perfeição que encontramos nos seres, e essa perfeição ou máximo deve ser entendida como Deus. Prova 5. O argumento teleológico. 3. Percebemos que existem objetos sem-inteligência e inanimados na natureza que agem na direção do propósito, mesmo que esses objetos não tenham consciência disso, como a cadeia alimentar ou os processos dos órgãos sensoriais. Embora sem consciência, esses objetos agem claramente para um propósito de acordo com um plano específico, e dessa maneira tem de haver um ser que os guia e que tenha conhecimento para direcioná-los para seus propósitos. Isso é entendido como Deus. Ética e as virtudes cardeais. Na segunda parte da Suma Teológica, Aquino cria um sistema ético com base no trabalho de Aristóteles, também acreditando que uma vida boa é aquela que busca alcançar o mais alto fim. Como Aristóteles, Aquino também fala em virtude. Para ele existem as virtudes cardeais, das quais derivam todas as outras, que são as seguintes: justiça, prudência, coragem e temperança. Embora essas virtudes cardeais formem a base da vida moral para Aquino, elas não bastam para que um indivíduo alcance a verdadeira plenitude. Enquanto Aristóteles propõe que o mais alto fim é a felicidade e que o meio para atingi-la é a virtude, Aquino acredita que o mais alto fim é a bem-aventurança eterna, que é alcançada na união com Deus depois da vida. É vivendo com base nas virtudes cardeais que uma pessoa caminha na direção da verdadeira plenitude. Aquino distingue ainda entre a felicidade eterna que só pode ser atingida depois da vida e a felicidade imperfeita que pode ser alcançada nesta vida. Como a felicidade eterna é a união com Deus, existe somente a felicidade imperfeita nesta vida, pois nunca saberemos tudo o que há para saber sobre Deus nesta vida. O impacto de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino teve um impacto profundo na filosofia ocidental. Durante sua vida a Igreja estava extremamente influenciada pelos trabalhos de Platão e havia relegado a importância de Aristóteles. Aquino, porém, redescobriu Aristóteles e incorporou o trabalho dele à ortodoxia católica, mudando para sempre os rumos da filosofia ocidental. Em 1879 os ensinamentos de Tomás de Aquino tornaram-se parte integrante da doutrina oficial da Igreja por determinação do Papa Leão XI. 3. Teleologia. O estudo das finalidades do mundo como o sistema de relações entre meios e fins, NT.